Olá pessoal, vamos começar nossa nona aula de análise combinatória e probabilidade. Nesta aula, efetivamente, nós vamos adentrar ao tema de probabilidade. Faremos uma aula mais teórica sobre este tema e deixaremos a parte mais prática, efetivamente com alguns exemplos, para a próxima aula. Vamos iniciar diferenciando alguns tipos de experimentos. Basicamente, existem dois tipos de experimentos: experimentos determinísticos e experimentos aleatórios. Os experimentos determinísticos são aqueles que, quando repetido a condições semelhantes, conduz a resultados essencialmente idênticos, ou quase sempre produz os mesmos resultados, claro, mantendo as mesmas condições da realização do experimento, tá? Já o experimento aleatório são aqueles que, mesmo que repetido com as mesmas condições, geralmente eles produzem significados diferentes, tá? Por exemplo, a temperatura de ebulição da água, se nós formos determinar qual seria a temperatura de ebulição da água, isso é um experimento determinístico, Se a gente repetir esse experimento sobre as mesmas condições físicas, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, Então, isso não vai alternar, É claro que só se você fizer esse experimento com condições totalmente diferentes, daquilo que você fez inicialmente, tá? Um outro exemplo, o resultado do lançamento de um dado, isso aí já é um experimento aleatório, Porque se você lançar um dado, digamos, mesmo que seja, digamos, da mesma altura, impondo uma mesma força sobre o dado, mesmo assim, é totalmente aleatório o resultado da face, que vai ficar para cima. Então, isso é um experimento aleatório. Agora, por exemplo, você tem um experimento de soltar uma pena, de uma certa altura. Se você quer saber se a pena vai tocar ou não o chão, isso é determinístico, E a resposta é sim, Uma hora a pena vai tocar o chão, desculpe. Já se você está realizando um experimento para determinar a posição que essa pena atingirá o chão, aí isso já é aleatório, Não tem como você prever especificamente, com um grau de certeza grande, onde é que essa pena atingirá o solo. Então, a posição que a pena vai atingir o solo já é aleatório. E na nossa vida cotidiana, rotineira, existem diversos problemas que envolvem eventos aleatórios, tais como se vai chover amanhã, qual é a temperatura máxima no próximo domingo, ou qual será o número de ganhadores da Mega Sena, ou talvez mais importante que isso, qual é o número que vai ser sorteado no próximo sorteio da Mega Sena, É claro que isso é totalmente aleatório, Se fosse determinístico, existiriam milhões de milionários, Outro exemplo é quantos habitantes terá o Brasil, no ano de 2050, Então, são diversas situações na nossa vida diária que nós nos deparamos com experimentos aleatórios. Bom, e a área da matemática, que se dedica ao estudo de fenômenos aleatórios é a probabilidade. Então, a teoria das probabilidades é um ramo da matemática que cria, desenvolve e, em geral, pesquisa modelos que podem ser utilizados para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios, tá? É claro que a probabilidade, digamos, num contexto mais geral, vai muito além de se calcular a probabilidade em si de um determinado fenômeno, vai muito além disso. Talvez com essa quantificação, da probabilidade de um determinado fenômeno ocorrer, também descrever, desenvolver modelos que possam
digamos, fazer com que esses fenômenos tenham um outro resultado, digamos assim, né? Uma outra expectativa, tá? Por exemplo, tá? Digamos, um exemplo aqui bem aleatório mesmo, né? Como o tema já diz, se você pegar um dado, né, e lançar, acho que é intuitivo, né? É intuitivo se pensar que cada uma das faces tem a mesma probabilidade, né? Mesmo que a gente ainda não tenha definido isso, mas levando a ideia de probabilidade como chances de alguma coisa acontecer, uma determinada coisa acontecer, cada uma das faces tem a mesma probabilidade, né? Uma chance de acontecer, tá? Agora, então, no caso seria 1 para 6, né? 1/6. Mas existem, né? Você pode tentar manipular esse dado para que ele seja tendencioso, digamos, para que a face 2, supomos assim, tenha mais chance de acontecer, né? Aí seria um dado que nós chamamos de dado viciado, né? É quando uma das faces ela tem mais chance, né, de ficar voltada para cima, tá? Sei lá, você poderia fazer, digamos, né? Você poderia fazer essa face, né, no qual está o número 2, ela com uma área maior que as demais. Né? Então, enfim, você pode tentar manipular, né, o experimento para que eles produzam resultados diferentes, né? Bom, o modelo matemático utilizado para estudar um fenômeno aleatório varia, né, em sua complexidade matemática, né, dependendo do fenômeno estudado. Tá? Então, existem fenômenos relativamente simples, né, como esse do lançamento de um dado, né, simples no sentido do entendimento e do cálculo da probabilidade em si, e fenômenos extremamente complexos, né, para você se calcular a probabilidade, né, como por exemplo a probabilidade de chover amanhã já não é tão simples, né, tem diversas variáveis envolvidas, tá? Mas mesmo esses mais complexos, todos eles têm ingredientes básicos, né, comuns, né? Existe um procedimento que pede esses ingredientes básicos para se calcular essas probabilidades, tá? Esses ingredientes nós vamos efetivamente trabalhar com eles nas próximas aulas, né? Que é o espaço amostral, o evento, tá? Talvez aqui a gente já dê um pouco dessa nomenclatura. Agora um pouco de nota histórica, né? A definição de probabilidade como o quociente do número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, né? Que é isso que é assim que nós vamos definir a probabilidade. Como eu citei no lançamento do dado, né? Qual é a probabilidade de sair a face 2, né? O número de casos possíveis são 6, né? Pode ser qualquer uma das 6 faces. E o número de casos favoráveis, no caso, se eu quero que saia a face 2, é um único resultado. Então é 1 para 6, né? 1/6, como eu já tinha mencionado. Isso seria a probabilidade de sair a face 2. Então essa definição, né, foi a primeira definição formal de probabilidade. Tá? E apareceu pela primeira vez, né, nessa obra aí de Jerônimo Cardano. Bom, vale ressaltar aqui, para deixar bem claro, que essa definição que nós vamos usar, né, ao longo do curso. Tá? Vamos trabalhar com probabilidade, com o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Tá? Mas existe um formalismo, né, por trás da definição de probabilidade. Tá? Você pode ver a probabilidade como uma função, né, uma função que ela associa um conjunto a um número real entre 0 e 1, que tem algumas propriedades. Tá? Essa definição mais formal de probabilidade nós não faremos aqui. Tá? Vamos enfatizar o cálculo de probabilidade em si. Bom, vamos agora a começar a nos apropriar do que eu já falei, né? Algumas coisas. Então, por exemplo, considere o seguinte experimento aleatório.
jogue um dado, né, e observe o número mostrado na face de cima. Tá? Então, o conjunto dos resultados possíveis, tá, eu estou denotando por ômega, são os números de 1 a 6. Tá bom? Eu iria deixar para falar na próxima aula, mas já vou adiantando. Tá? Esse conjunto de resultados possíveis nós chamamos de espaço amostral, certo? Bom, e nesse caso, o número de elementos de ômega é 6. Agora vamos pegar um subconjunto. Peguei esse subconjunto A formado pelos números 2, 4 e 6. Certo? São os números pares, né, de um dado. Aqui também, já adiantando, qualquer subconjunto que você pegue do espaço amostral, nós denominamos de evento. Tá? Então esse conjunto A ele determina um evento, porque ele é um subconjunto do espaço amostral. Então esse evento A ele tem os números 2, 4 e 6. Portanto, o número de elementos do evento A é 3. Bom, se nós repetirmos um grande número de vezes, jogar o dado para cima, tá? E observar a face que vai ficar para cima, nós vamos obter, né, um número par em aproximadamente metade dos casos, certo? Metade dos casos. Nós vamos fazer a conta, isso é intuitivamente, tá? A gente pode raciocinar assim, mas nós vamos justificar mais abaixo, tá? O porquê. Tá? E o que está por trás dessa intuição que nós temos é a seguinte, é que cada um desses resultados do espaço amostral, o que nós vamos denominar por eventos elementares, tá? Então, eventos elementares é cada um dos resultados do espaço amostral. Então, todos esses resultados aí do espaço amostral, né, esses eventos elementares, eles são igualmente prováveis. Né? Então, intuitivamente, nós temos isso. Né? Cada uma das faces tem a mesma chance, né, de ficar voltada para cima. Tá? E o número de elementos do evento A é 3, que é exatamente a metade do número de elementos do espaço amostral, que é 6. Tá? Então, se baseando nesses dois itens, nós motivamos a definição de probabilidade como a probabilidade, né, de A, como sendo o número de elementos de A sobre o número de elementos de ômega, né? Como eu já tinha mencionado, é o número de resultados favoráveis, tá? Dividido pelo número de casos possíveis. Então é 3 de 6 que dá 1 meio, certo? Então, se baseando no exemplo anterior, nós podemos generalizar a definição de probabilidade da seguinte forma, né? Suponha que um determinado experimento aleatório, no qual você quer estudar a probabilidade, tem as seguintes características. Primeira característica, há um número finito, vamos denotar por n, de eventos elementares, né, ou seja, casos possíveis. Então, aquele experimento possui n resultados possíveis. Tá? E supõe ainda que a união de todos os eventos elementares é o espaço amostral, né, que eu já tinha mencionado. Tá? Item B. Os eventos elementares são igualmente prováveis. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante, esse item B. Então, nós estamos supondo que cada resultado que compõe o espaço amostral, eles possuem a mesma chance de ocorrência, certo? E o item C é que todo evento A, né, eu já antecipei que um evento é um subconjunto do espaço amostral. Vamos supor que ele é a união de M eventos elementares. Tá? Então, é claro, né, por ele ser um subconjunto do espaço amostral, ele é formado por eventos elementares. Certo? E é claro que esse M é menor que N, né? Menor ou igual que N. Onde N é o número de resultados possíveis. Tá? Então, o número de resultados favoráveis é o M, tem que ser menor ou igual que o número de resultados possíveis, que é o N. Tá? Isso também é óbvio, né? Então, nós vamos definir a probabilidade de ocorrência do evento A como sendo o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral ômega, ou seja, M sobre N.
fazendo um adendo aqui, eu chamei a atenção para vocês para o item B, né, que os eventos elementares, né, ou seja, os resultados possíveis, eles têm todos a mesma chance de ocorrência, tá? Eu deixei no fórum para vocês tentarem pensar em experimentos aleatórios onde o conjunto de resultados possíveis, o espaço amostral, é formado por eventos elementares que têm chances distintas de ocorrência. Ou seja, um determinado resultado ele tem mais chance de ocorrência do que um outro resultado. Então isso fica para vocês pensarem, discutirem, tá? E a atividade dessa semana é esse fórum, tá? Com essa definição de probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, nós podemos obter diversas propriedades, tá? Essas propriedades algumas são mais teóricas, tá? Mas tem sua importância, mesmo a fim de cálculo, algumas delas são extremamente importantes, né? Outras são mais teóricas, tá? Então vamos a elas. Por exemplo, no item A, a probabilidade de um evento A vai ser sempre um número maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1, certo? Eu não vou provar, digamos, formalmente cada uma dessas propriedades, tá? Mas vamos fazer uma justificativa aqui, tá? A probabilidade de qualquer evento é o número de elementos desse evento, né, que são os casos favoráveis, sobre o número de elementos do espaço amostral, né, que é o número de casos possíveis. Aí nós supomos que o número de elementos de A tem M, né, por exemplo, e de ômega tem N, tá? E nós vimos no slide anterior que M tem que ser menor ou igual que N, tá? Então, por exemplo, acontece que o M pode ser igual ao N. Então, ou seja, nesse caso, o evento que nós estamos tomando é o próprio ômega, tá? Então, nesse caso, o M coincide com o N, portanto, isso aqui é 1, certo? Por outro lado, um subconjunto de ômega pode ser o vazio. Então, o vazio é um evento, é um subconjunto de ômega. Só que o número de elementos do vazio é 0. Então, o M se torna 0. E 0 sobre qualquer número, né, não nulo, é 0, tá bom? Então, a probabilidade de ômega é 1, a probabilidade do vazio é 0. E a probabilidade de qualquer outro evento é sempre um número entre 0 e 1, tá? Tá bom? É maior ou igual que 0 porque esses dois números são ambos não negativos. E é menor ou igual que 1 exatamente por isso, porque M é menor ou igual que N. Portanto, M sobre N é menor ou igual que 1, né? E isso é a probabilidade. Tá? Então, na verdade, já discutimos aqui 3 itens, né? A probabilidade é sempre um número que está entre 0 e 1, né? Incluindo os extremos. A probabilidade do evento, que é o espaço amostral inteiro, é 1. É um evento certo, digamos. E a probabilidade do vazio, tá, é 0, tá? Que é um evento impossível. O item D, se você pegar A e B, cuja interseção é vazia, pegar dois eventos que são mutuamente exclusivos, então a probabilidade da união desses dois eventos é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, certo? Bom, a gente pode justificar também usando isso aqui, tá? Porque o que justifica isso é que o número de elementos, na verdade a gente pode justificar essa propriedade, tá? Essa e essa aqui, tá? Deixa eu só comentar logo as demais, ó. Então acontece o seguinte, se dois eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Agora, de um modo geral, né, pode ser que os eventos não sejam mutuamente exclusivos, pode ser que tenham interseção. Nesse caso, a probabilidade da união é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, e eu tenho que subtrair a probabilidade da interseção, certo?
O que está por trás aqui é o princípio da inclusão e exclusão, né, que nós vimos em uma das aulas. É que o número de elementos da união é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Então, se eu pegar aqui e dividir, né, por exemplo, pelo número de elementos de ômega, aqui, aqui e aqui, tá? Pelo princípio da inclusão e exclusão, bom, isso aqui vira exatamente a probabilidade da união, isso aqui é a probabilidade de A, isso aqui é a probabilidade de B, isso aqui é a probabilidade da interseção. Então fica justificado o item G, né, e consequentemente o item D, tá? Porque se a interseção é vazia, isso aqui é zero. Então por isso que só fica a probabilidade de A mais a de B. Vamos pular aqui para o item H. O item H generaliza o item G, tá? Aqui nós vimos que a probabilidade da união é você pegar a probabilidade de cada um dos conjuntos, somar e tirar a probabilidade da interseção. Tá bom? Aí nós vimos, né, uma generalização do princípio da inclusão e exclusão de dois conjuntos por uma quantidade n de conjuntos. Nós vimos que o número de elementos da união de n conjuntos é você calcular o número de elementos de cada um dos conjuntos individualmente, do A1, do A2 até o AN. Depois você vai subtrair o número de elementos das interseções 2 a 2, certo? Aí depois soma com o número de elementos da interseção 3 a 3, aí subtrai o número de elementos da interseção 4 a 4, tá? E assim sucessivamente, até o número de elementos da interseção dos n conjuntos. Aí o sinal é dado por menos 1 elevado a n menos 1, tá? Porque o sinal vai alternando entre positivo e negativo, tá? Então, se você pegar aquele resultado geral do princípio da inclusão e exclusão e dividir, como nós fizemos aqui, pelo número de elementos do espaço amostral, então você passa do número de elementos para a probabilidade. Então, a probabilidade da união de n conjuntos é você calcula a probabilidade de cada um dos conjuntos, soma. Depois você faz a probabilidade das interseções 2 a 2, subtrai. Depois calcula a probabilidade das interseções 3 a 3 e soma. Tá? E vai nessa alternância de sinais até a probabilidade da interseção dos n conjuntos. Certo? Então, isso aqui é justificado também pelo princípio da inclusão e exclusão. Tá? Vamos aqui voltar uma propriedade extremamente importante, tá? Que vamos comentar agora, é o item E. Tá? Probabilidade do complementar de um evento é 1 menos a probabilidade desse evento. Tá? Então, isso aqui se aplica nos exemplos, certo? Como eu falei, isso aqui é uma aula mais teórica, tá? Para a gente entender primeiro a definição de probabilidade, ver essas propriedades, tá bom? Para quando nós formos para a próxima aula, que já é mais prática, né? Onde nós vamos explorar diversos exemplos do cálculo da probabilidade, nós temos essas propriedades, né, ao nosso dispor, tá? Para facilitar em algumas situações. Então, o item E diz o seguinte: a probabilidade, por exemplo, tá? Onde é que isso aqui se aplica? A probabilidade de não ocorrência de um evento. Você quer calcular a probabilidade de não ocorrência de um evento? Basta você calcular a probabilidade de ocorrência dele, tá? E você pegar 1 menos esse resultado, tá? Por exemplo, digamos, em um exemplo você quer calcule a probabilidade de não ser, no lançamento de um dado, calcule a probabilidade da face voltada para cima não ser primo. Então o que você pode fazer? Ao invés de calcular do jeito que foi pedido, calcular a probabilidade de não ser primo, você pode calcular a probabilidade de ser primo e você pegar 1 e subtrair esse resultado. Isso dá a probabilidade de não ser primo, certo? O item F, né, também é mais teórico, né? Se você tem um conjunto A contido em B, né? Se você tem um evento A contido em B, digamos, menor que B, né? Vamos usar
essa palavra, então a probabilidade de A tende a ser menor ou igual que a probabilidade de B, certo? Já que o número de elementos de A tem menos elementos do que o número de elementos de B. Então isso aqui fica perfeitamente justificado, tá? Bom, então vendo essa lista de propriedades, tá? E lembrando da definição de probabilidade, que é o número de elementos do evento que você está estudando, são os casos favoráveis dividido pelo número de elementos possíveis, são os elementos do espaço amostral. Nós encerramos essa aula.